até pouco tempo atrás, aquela área era intensamente usada quando o Porto do Recife era o principal porto do estado. E quando a estação de passageiros ficava ali onde era o TIP, tá, onde hoje é a Grande Recife, tinha um uso muito intenso ali relacionado aos navios e ao trem. E aí se desativa a estação, o porto começa a ter atividade muito reduzida, e aí aquela área começa a passar por um processo de transição em que ela recolhe para depois voltar para a cidade de um outro jeito. E aí começam os fatos específicos em relação ao projeto Novo Recife. Primeiro, assim, a gente teve nos anos 2000 dois momentos de oportunidade para que aquela área fosse reincorporada à cidade, não mais como uma área de atividade ferroviária, mas de integração urbana mais similar ao que a gente tem no bairro de São José, através de uma lei do ano 2000, que previa que a prefeitura deveria fazer um plano urbanístico específico para aquela área. Isso quer dizer o seguinte: a cidade tem um plano diretor e uma lei de uso e ocupação de solo que regulam de forma mais genérica o que acontece nos terrenos comuns da cidade. Para algumas áreas, o poder público define que é necessário fazer planos urbanísticos especiais, que vão se concentrar mais sobre aquela área, porque essas áreas vão influenciar o que vai acontecer em toda a cidade, vão estruturar o território. Então, desde 2000, a gente está devendo um plano urbanístico para aquela área. Depois disso, em 2005, foi elaborado o projeto Recife Olinda, que é um projeto que pode ser discutido pode ser questionado em vários aspectos, mas foi uma iniciativa governamental para que se fizesse o planejamento urbano não só para aquela área, mas para todas as áreas que estavam passando por situação parecida ao longo da orla de Olinda até a Bacia do Pinto. E aí, nesse meio tempo também estavam acontecendo as privatizações das estatais no país. E a Refesa, que é a rede ferroviária, passou por um processo de privatização em que as áreas operacionais foram concedidas, né, a operadoras. A Transnordestina tem a concessão por 30 anos para operar a malha de Pernambuco. E as áreas não operacionais iam ser administradas pela Secretaria de Patrimônio da União para duas destinações possíveis. Ou para arrecadar, para serem vendidas e arrecadar dinheiro para pagar os custos, né, para pagar as dívidas da Refesa, ou para serem preservadas como patrimônio histórico. E nesse caso seria o IPHAN o responsável por determinar o que seria de interesse e o que não. Então, em 2007, a Refesa foi extinta e os terrenos ficaram a cargo da SPU, e nesse desenrolar foi realizado o leilão em 2008, no final de outubro de 2008. O terreno foi comprado pelo consórcio em lance único de 55 milhões em outubro desse ano. No mês seguinte, em novembro, o consórcio Novo Recife protocolou 5 projetos de arquitetura, já dividindo, como se já tivessem divididas em 5 quadras o terreno, que seria que a princípio é uma coisa só, e com isso ele garantiu o direito de construir um volume muito maior do que ele teria se tivesse protocolado um mês depois, porque em dezembro foi aprovado o plano diretor do Recife, que já restringe bastante os parâmetros para construção naquela área. Para vocês terem ideia, eles, pela lei anterior, teriam o direito de construir 335 mil metros quadrados. Pelo plano diretor atual, isso cairia para menos da metade. Das 5 mil vagas de estacionamento que eles têm direito hoje, eles teriam direito a 1.800 vagas. Se o projeto for analisado à luz da legislação atual, não precisa de revisão nenhuma de legislação. Basta que ele seja revisado, que ele seja analisado pela legislação atual, que vale desde 2008, portanto, há 6 anos. E aí, nesse período do leilão e que o terreno foi vendido, que a SPU fez as consultas para saber se o terreno poderia ser vendido ou não, o IPHAN declarou interesse arqueológico na área. Entretanto, os documentos se perderam dentro das instituições
e a declaração de interesse do IPHAN só chegou na SPU depois que o terreno já tinha sido vendido. E esse é um dos argumentos que questiona a legalidade do leilão nas ações do Ministério Público Federal, que estão questionando também por outros motivos, a legalidade do processo. Esse é um dos argumentos pelo qual se pediu a ilegalidade do leilão, na mesma ação que hoje está por trás do embargo que o IPHAN colocou sobre a obra, quando a gente ocupou o terreno por conta da demolição ilegal. Bom, então o projeto foi protocolado em 2008. Com essa clara intenção, foi protocolado com informações insuficientes, o que não é permitido pela Prefeitura. Ao longo de todo o processo burocrático administrativo, tem falhas graves. Foi protocolado em 2008 e só em 2010 foi que a Prefeitura fez uma lista de diretrizes e apresentou para os empreendedores. Essa lista de diretrizes tentava recuperar de alguma forma as diretrizes do projeto Recife Olinda, que, vale lembrar, incluíam habitação social para a área. E além disso, uma outra falta grave é que só em 2010 é que eles entraram com um outro pedido na Prefeitura, que é o pedido de parcelamento do solo. Porque quando você tem uma área desse tamanho, de 10 hectares, você não pode fazer as ruas ali do jeito que você quiser e depois construir os prédios em cima. É preciso passar por um processo de análise de como aquele grande terreno vai virar um pedaço da cidade. E tem outra coisa, não é permitido entrar com a análise dos projetos de arquitetura sem ter definido quais são os terrenos que não existem. A Prefeitura até faz esse tipo de... Quando você tem um terreno vizinho do outro, aí você entra na Prefeitura e diz, não, eu vou juntar esses dois terrenos e vou fazer um prédio aqui. Vocês aprovam? Não deveria, a lei não permite isso, mas a Prefeitura faz habitualmente. Agora, naquele caso, não existiam os terrenos. Só passaram a existir em 2014, quando foi aprovado o projeto de parcelamento, já na administração de Geraldo Júlio. Mas em 2010 foi que eles deram a entrada e já estavam com os de arquitetura lá protocolados a 2008, sentados em cima dos índices como estão até hoje. E aí, em 2010, foram entregues essas diretrizes para o consórcio. E aí o processo foi correndo por dentro da Prefeitura sem a menor publicização, até que no começo de 2008, começo de 2012, começou a sair no jornal que dali a pouco iam ser construídas as torres. Vai ter um bairro novo na beira do cais, em Recife, São José vai chegar na beira d'água como um bairro novo, proposto pela Moura do B e mais 3 construtoras. Aí quando isso veio a público, as pessoas não se conformaram. Gente que já estava discutindo a cidade pela internet conseguiu marcar uma audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores, por fora de qualquer processo conduzido pelo Executivo na análise dos projetos que estavam sendo aprovados. Conseguiu-se fazer audiência pública que deu visibilidade ao absurdo que era o projeto, que teve uma adesão muito grande, inclusive com uma participação forte do Ministério Público, que já vinha acompanhando as irregularidades. De forma que isso foi assim que foi criado o Grupo Direitos Urbanos, e aí o grupo cada vez mais cresceu e foi discutindo aspectos do direito à cidade que começavam com essa discussão e se ampliavam muito, a ponto de discutir desde a legislação até uma série de outros projetos de impacto, até o direito à moradia nas comunidades ameaçadas pelas desapropriações com as obras públicas, pela Copa. Se criou um espaço público de debate sobre a cidade que nos canais institucionais não havia, e esse espaço acabou, esse ambiente de debate acabou tendo muita influência no que aconteceu dali para frente, pelo menos em relação à pressão, à conversa, ao debate, ao amadurecimento. Se o poder público não conseguiu até hoje aproveitar isso de uma forma interessante, é uma pena, mas não quer dizer que na sociedade esse espaço para o debate não tenha começado a se consolidar. Então, depois da audiência pública, em março de 2012, as pessoas estavam discutindo intensamente na internet, participando de qualquer brechinha que o poder público dava, uma audiência aqui, uma reunião ali, uma coisa que saía no jornal, as pessoas faziam render qualquer uma dessas frestas de visibilidade que se dava para o que estava acontecendo dentro do poder público. E aí alguém propôs, vamos ocupar o cais, a gente tem que ir para o cais.
E aí, em abril, no dia 15, aconteceu o primeiro Opux Delita, ainda do lado de fora do terreno, na calçada, onde a gente teve, surpreendentemente, 1.000 pessoas, uma mobilização que não tinha estrutura quase que nenhuma. Foi a força do debate que levou as pessoas para lá, para confrontarem o corpo com aquele lugar, e se encontrarem e começar a construir na prática uma cidade que a gente queria no sentido da cidade pública, né? E aí aconteceu o primeiro, o segundo e o terceiro, nos meses de abril e maio de 2012. A gente voltou insistentemente ao terreno. E aí, enquanto isso, as pessoas estavam pesquisando o processo, pensando como é que dava para entrar na justiça, o debate crescendo ao longo de 2012 de uma forma muito forte, indo bater em outros assuntos, criando outras conexões. Passou a eleição, o grupo conseguiu se posicionar de um jeito que a disputa partidária não engoliu o debate que tinha se constituído no primeiro semestre. E aí, nos últimos meses da gestão de João da Costa, um pouco, a gente sabe que para evitar o ônus político para a gestão que viria na sequência, foram marcadas as reuniões do Conselho de Desenvolvimento Urbano, que é a última instância que analisa um projeto de impacto dentro da prefeitura. O Novo Recife tem 10 hectares, além de ter 2 hotéis ali dentro, de um porte que configura esse projeto como um empreendimento de impacto que tem um procedimento especial de análise. O último ponto dessa análise é a aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento Urbano. Foi marcada uma primeira reunião para 30 de novembro, aí se insistiu, a gente se manifestou, entrou com ações na justiça. A gente foi descobrir que o Conselho funcionava de forma irregular, porque são vários conselheiros e existe uma determinação de quantos membros da sociedade civil têm que estar representados e quantos membros do poder público. Isso estava totalmente desequilibrado. Então a gente entrou com a ação, não foi nem contra o consórcio, a gente entrou com a ação contra a prefeitura, porque a forma de fazer a aprovação era irregular, não só do Novo Recife, como de todas as outras coisas que eles estavam aprovando ali. Essa ação ainda está correndo na justiça, foram 2. Uma especificamente em relação à aprovação do Novo Recife e outra em relação a todo o funcionamento do CDU. A prefeitura insistiu em fazer 3 reuniões na sequência, ao longo do dia 30 de novembro até o dia 28 de dezembro, quando, sem convocar, nem todas as entidades que faziam parte do Conselho chegaram a ser convocadas para a última reunião. A prefeitura, na primeira teve polícia, teve as reuniões do CDU são públicas. Só os conselheiros têm direito à fala, mas a população tem todo o direito de escutar, está na legislação municipal. As pessoas foram mantidas do lado de fora da sala, com força policial. Se insistiu nesse calendário para que o projeto fosse aprovado no dia 28, e nessa reunião super conturbada, com liminar chegando no meio da reunião e essa confusão, o projeto foi considerado aprovado. Isso no finalzinho de 2013. Só que aí, em fevereiro de 2013, se somaram as ações populares que as pessoas ligadas ao movimento tinham colocado na justiça, ações do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Cada uma arrolando irregularidades diferentes, que se eu for explicar aqui a gente vai perder muito tempo, mas isso está disponível na internet, é fácil de recuperar. No contexto de uma dessas ações que tem uma liminar hoje, de 2014, válida, que suspende o projeto, até que o DENIT, a NTT e o IPHAN deem os pareceres analisando se aquele projeto pode ser executado tal como está proposto ou não, segundo as atribuições dessas instituições. Nunca. A única resposta que teve, essa ação conseguiu gerar, foi o DENIT dizendo que nunca se pronunciou. Então, esse embargo pelo IPHAN, ele está amparado por essa liminar que suspende o processo enquanto não houver a declaração desses órgãos. Para ser aprovado no CDU também precisava dessas declarações e foi aprovado sem elas. E isso assim não é burocracia, mas é uma burocracia que tem um sentido, porque não se pode aprovar um projeto para aquela área sem saber o que quem tem a competência relativa ao patrimônio histórico tem a dizer sobre aquela área, e nem quem tem a competência sobre o transporte ferroviário. Porque dependendo do destino daquela linha férrea, a forma como aquele projeto vai se integrar à cidade, e como a cidade vai continuar através dele, que é o mais importante, muda completamente. Então os parâmetros de análise mudam.
Então não é questão de um carimbo, não é um carimbo que o projeto precisa, ele precisa dos dados que somente essas entidades podem oferecer se consultadas, mas não são consultadas, porque o projeto não tem a menor disponibilidade para dialogar com a cidade. A intenção é aprovar da forma como ele atende ao plano de negócio da construtora. Oi. Quando esses pareceres chegarem, assim, primeiro eu quero saber o que é que a gente sente de cada uma dessas entidades e no caso desse parecer ser negativo, o que é que aconteceria na condição do processo, assim? Bom, se tivesse na ordem normal das coisas, né, se tivesse na normalidade, o parecer negativo implicaria, ele ia ser confrontado com o projeto que está proposto e a prefeitura ou a própria instituição iam dizer como o projeto tinha que ser modificado para poder ser aprovado. Só que agora a prefeitura aprovou sem ouvir. Então agora, ou a própria prefeitura tem que assumir a responsabilidade e desfazer os atos, né, e cancelar os atos administrativos que aprovaram em conflito com esses pareceres, se eles forem negativos, ou a justiça vai ter que determinar que a prefeitura faça isso. A prefeitura é ré nas ações, né? Então, se a prefeitura não assumir essa responsabilidade, a justiça provocada pela população e pelo Ministério Público tem a atribuição de fazer com que a prefeitura cumpra a sua obrigação. Então tem duas vias, tem a via administrativa para corrigir, né, o atropelo. A prefeitura tem a via administrativa para fazer, ela pode simplesmente cancelar ou ela pode ser obrigada a fazer isso pelo Poder Judiciário. Oi. Existe um projeto proposto pelo consórcio Plano Recife, né, que é a construção de tal. Existe uma contraparte, existe um outro projeto proposto por alguém, pela sociedade civil, para lá, para o caso. Existem muitos exercícios universitários. Existe o projeto Recife Olinda, que foi abandonado em certo momento, mas ele chegou até um plano de massas, que tem... esse plano de massas pode ser muito discutido, ele não tem como ser aplicado hoje por conta justamente da destinação da ferrovia, que foi, na época que o Recife Olinda foi feito, se pensava que a ferrovia ia ser desativada. E ela não foi, então não dá para implantar o desenho. Mas o Recife Olinda foi elaborado com um diagnóstico e diretrizes muito consistentes, que poderiam ser retomados e levados à frente. Existem projetos anteriores, feitos por escritórios, existem assim, eu arriscaria dizer que mais de 50 projetos para aquela área, né? Agora, fazer um desenho não é a mesma coisa que fazer planejamento urbano. Porque quando isso é feito a partir de dentro do poder público, não é só porque o poder público teria mais capacidade técnica, não é. É porque ele tem os instrumentos para validar e construir o processo com a sociedade, que é o que não está fazendo de novo nessa negociação. De novo, é um rolo compressor passando por cima do processo. Bom, e aí, em fevereiro, o Ministério Público entrou com as ações, conseguiu liminares, interrompeu a aprovação do projeto que continuava, porque o CDU é a última instância de aprovação da ideia do projeto na prefeitura. E depois precisam vir os licenciamentos, que é onde o empreendedor diz, eu vou construir assim ou assado, e aí você vai obtendo a licença ambiental, a licença de construção, tem o alvará de demolição. Para você executar aquela ideia que a prefeitura aprovou, você tem que passar por outras etapas de análise e aprovação. Então, essas etapas foram interrompidas pelas liminares da Justiça. Nesse mesmo mês, o consórcio começou a ofensiva de propaganda, publicou um caderno de 12 páginas nos principais jornais da cidade, reagindo, né, tentando chamar a opinião pública para si em reação às ações judiciais. O Direitos Urbanos reagiu também e fez uma carta ao prefeito, porque pedindo que o novo prefeito se responsabilizasse pelos atos administrativos irregulares da gestão anterior, os cancelasse, passasse para um outro lado, assumindo o papel de gestor público que ele tinha assumido quando se tornou prefeito. O prefeito nunca aceitou receber essa carta. Hoje ela está com 15 mil assinaturas, isso em fevereiro. Em março de 2013, 1º de março, a promotora Belize Câmara, que era responsável pelas ações no âmbito estadual, foi afastada do cargo dela na promotoria de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico. Voltou para a comarca de Jaboatão, ela acumulava as duas promotorias e foi
devolvida só para Jaboatão para cuidar da promotoria de família, me parece. Houve um grande levante da sociedade, não só as pessoas que estavam discutindo o projeto Novo Recife, mas muitas pessoas preocupadas com a moralidade do poder público, com o Estado Democrático de Direito, porque se isso está acontecendo dentro do Ministério Público é porque o negócio está muito grave. E aí foram realizadas 2 ocupações no Ministério Público. O Agnaldo Fenelon, que é o procurador-geral, negou o pleito, não deu explicações suficientes para o afastamento de Belize e mesmo assim manteve a decisão. Há um recurso hoje correndo em Brasília em relação ao afastamento de Belize. E aí, nesse mesmo contexto, em fevereiro o consórcio fez a propaganda no jornal. Em abril teve uma nova audiência pública na Câmara dos Vereadores. Aí começaram alguns vereadores aleatoriamente, né? Teve uma vereadora e uma deputada que chamaram audiências públicas mais uma vez soltas de qualquer processo estruturado de consulta popular. Eram acontecimentos pontuais, aleatórios. Nesse caso, foi uma audiência as 2 audiências de 2013 foram já muito ocupadas pelas construtoras, né? Eram ônibus que chegavam com gente para defender o projeto, com todos aqueles casos típicos de cooptação que a gente conhece, que não tem como provar, mas que são conhecidos por todo mundo, né? Nesse mesmo mês aconteceu a comemoração de 1 ano do Ocupa Estelita lá no Cais. Foi um evento do mesmo porte ou maior, com um movimento já muito amadurecido. A gente teve uma roda de diálogo com pessoas de várias comunidades que vinham tentar entender qual era a relação do que estava se discutindo ali com os problemas pontuais de cada comunidade. E aí, em maio, o Direitos Urbanos já tinha ocupado um espaço muito significativo na cidade, tanto que ele participou da Conferência das Cidades, que determinou a criação do Conselho da Cidade, que é um órgão que substituiria o CDU, com representações eleitas, diferentes do CDU, que as representações são por indicação. E isso faz parte da política nacional da reforma urbana, né, da estruturação de todos os instrumentos para o planejamento urbano, e que acabou de ter o regimento aprovado agora, e que seria a instância adequada para a gente discutir a revisão do projeto Novo Recife. Porque você tem ali entidades que são eleitas, você tem ali procedimentos pré-determinados que geram vinculações, geram garantias para as coisas que são decididas ali, apesar do consórcio do conselho não ser deliberativo por conta de uma alteração bem irresponsável da nossa lei orgânica, mas ainda assim é uma instância que está constituída e que é possível se exercer algum controle social sobre ela. Bom, e aí em julho e em agosto, entre julho e agosto de 2013, apesar da decisão da Conferência das Cidades, o prefeito enviou, a partir do Executivo, um projeto de lei para a Câmara que ajustava o CDU e que não extinguia o CDU em função da criação do Conselho da Cidade. Então o CDU, que é uma arena sobre a qual a Prefeitura tem muito mais controle, ficou sob a Secretaria de Controle Urbano, sendo que a aprovação e com a atribuição de analisar os empreendimentos de impacto. Quando esses empreendimentos, do jeito como a nossa cidade é feita, são fundamentais na definição dos destinos da cidade. Eles são parte do planejamento urbano, porque eles influenciam na cidade de uma tal forma que eles dizem para onde e como a cidade vai ou não crescer. Então, não é uma questão de controle urbano. O controle urbano simplesmente pega as regras e verifica se elas estão sendo cumpridas. Na análise de um empreendimento de impacto, não é isso que está em jogo. Está em jogo qual é o interesse daquele projeto para a cidade e o quanto a cidade se dispõe a sofrer impactos negativos em função desse interesse. Isso é planejamento urbano. Nesse momento, boa parte das entidades que estão hoje na mesa de negociação do prefeito se levantaram contra essa proposta, prepararam documentos, procuraram várias vezes a prefeitura para questionar o prefeito, não foram recebidas. Foram recebidas por secretários que
combinaram de dar uma resposta depois de tanto tempo, e o projeto foi aprovado na Câmara sem que o prefeito tivesse ouvido essas entidades que ele mesmo convida hoje para estarem na mesa de negociação, legitimando as decisões que a Prefeitura está tomando no processo de revisão do Novo Recife. E aí a gente chega praticamente em 2014, porque mais uma vez, no dia 28 de dezembro, esta Prefeitura, já de Geraldo Júlio, tinha negociado a portas fechadas todas as mitigações do projeto Novo Recife, porque é isso, um projeto de impacto, a gente parte do princípio que ele vai trazer malefícios para a cidade. E aí, para compensar isso, se definem medidas mitigatórias. E isso também é parte do planejamento urbano, porque, por exemplo, demolir o viaduto das 5 Pontas influencia a cidade de uma tal maneira que não é a questão de onde vai se colocar uma árvore e onde é que está o mato do parque, não é isso. Tem uma conexão viária importante que está sendo feita ali, e tem a conexão de todo o centro histórico e popular com a frente da água através daquele espaço. Então, isso é planejamento urbano, foi decidido a portas fechadas entre prefeitura e construtoras ao longo do primeiro ano de gestão de Geraldo Júlio. E aí, nessa data, com a assinatura dos termos de mitigações, a Prefeitura concluiu o seu processo de aprovação do projeto posterior ao CDU, como se o projeto tivesse ok, sem a menor participação da sociedade. Até que, 5 meses depois, em 21 de maio, com um alvará irregular, porque sem o parecer do IPHAN, as construtoras começaram a demolir os galpões, e isso fez com que as pessoas corressem para o cais, e foi assim que começou a ocupação com o acampamento lá dentro. Todo mundo que está aqui passou por lá de algum jeito. A mobilização foi tão grande que no dia seguinte a gente tinha 4 promotores de justiça na porta do terreno, e uma corrida, né, entre o judiciário e o IPHAN para que a obra fosse embargada antes que a demolição acontecesse, isso graças à mobilização, porque senão o poder público só ia chegar depois que os galpões estivessem no chão. Esses galpões não são considerados patrimônio histórico protegido, nem pela Fundarp, nem pelo IPHAN, nem pelos órgãos municipais. Entretanto, o IPHAN declarou a possibilidade de interesse no patrimônio arqueológico daquela área, porque aquilo é um aterro que conectava 2 fortes e que pode ser que tenha elementos ali que precisam ser preservados no solo. Então, não pode ter demolição para não danificar o solo, até que o IPHAN faça todos os estudos e determine se tem interesse, qual interesse e no que isso implica em relação a qualquer projeto que possa acontecer ali. E aí, uma semana depois, as construtoras tinham entrado com a ação de reintegração de posse e o juiz expediu a decisão pela desocupação do terreno. Houve uma grande mobilização também, porque uma decisão judicial ela precisa ser cumprida, mas ela não precisa ser automaticamente cumprida. Cabe ao executivo executar a ação, e aí tem uma série de procedimentos e normas que precisam ser cumpridas para isso, e uma margem grande de negociação, sem que o poder público descumpra a ação judicial por conta disso. Nesse meio tempo estava acontecendo intensamente a campanha para que o prefeito negociasse com o movimento, e estavam acontecendo reuniões entre prefeitura e movimento no Ministério Público, que tem inquéritos civis abertos contra esse processo, tanto que tem as ações judiciais já em curso. Até que no dia 3 de junho, o prefeito chamou uma reunião em que se limitou basicamente a perguntar se o movimento tinha interesse de negociar, que é óbvio que tinha, porque a gente que tinha chamado a negociação, mas ele impôs a necessidade da participação do consórcio nessa negociação. Diante da situação como se colocou, o movimento falou, não, tudo bem, a gente negocia com o consórcio, mas a gente quer participar de todas as reuniões, e afirmou que o nosso interlocutor era a prefeitura, porque é ela que pode dar conta das irregularidades que a gente afirma e dar conta das nossas expectativas em relação ao terreno. Os empreendedores são terceiros interessados, simplesmente. Ficou combinado nessa reunião
que a Prefeitura ia consultar o consórcio sobre a intenção de negociar, ia consultar o Ministério Público sobre a condução do processo, e que na reunião seguinte todos os atores estariam na mesa para, de fato, começar a negociação. Na reunião que foi feita, essa reunião da gente aconteceu no dia 3, 2 dias depois aconteceu com o consórcio, em que Eduardo Moura declarou que eles estavam dispostos a modificar essencialmente o projeto, tudo que fosse necessário eles iam fazer. E no dia seguinte, na sexta-feira, dia 6, foi a reunião com o Ministério Público, em que os promotores orientaram a Prefeitura a cancelar as aprovações na Comissão de Controle Urbano e no Conselho de Desenvolvimento Urbano, a proteger os ocupantes que estavam no CAIS, e que o projeto fosse zerado para ser reanalisado, tal o comprometimento que ele tem com irregularidades ao longo desses 6 anos de análise. A Prefeitura não se posicionou sobre isso, se considerou satisfeita de ouvir. E aí, no dia seguinte, começou a campanha publicitária do consórcio, na televisão, no jornal e no rádio, contrária à declaração de que o projeto seria modificado essencialmente. E no dia 9/6, que foi segunda-feira, teria uma reunião com as entidades e com a gente, com todo mundo, para discutir como seria o processo de negociação. Essa reunião foi desmarcada na última hora. Acabou que o secretário de Planejamento Urbano e outros secretários ficaram fazendo conversas de bastidor com as entidades para descobrir quais eram as margens das entidades em relação ao posicionamento delas para a revisão, sem que isso fosse tornado público. E nesse mesmo dia o consórcio foi para uma reunião com o governador, em que tudo indica que foi tratada a reintegração de posse que aconteceu depois. Na semana seguinte, no dia 16, segunda-feira, a Prefeitura chama uma reunião oficialmente só com as entidades, sem a nossa presença, sem o Ministério Público e sem as construtoras. Nesse momento é apresentada uma proposta de procedimentos muito frágil, muito insuficiente. Essa proposta é submetida à assinatura pelas entidades, 2 que a gente tinha indicado, o SENDEC e o FERO, se negaram a assinar, porque não queriam assinar sem ouvir as bases deles, sem ouvir a gente, sem ouvir o Ministério Público. Eles nem negaram completamente a proposta, eles disseram, não, a gente não pode assinar aqui, sem que o debate aconteça. Este fórum é um fórum de exceção, ele só faz sentido se ele der conta do debate, porque ele não tem legitimidade institucional. Quem foi que escolheu quem são as entidades que estão aqui? Quem foi que determinou se o movimento está aqui participando ou não? Então, ou ele dá conta do debate, ou as decisões que são tomadas aqui não valem nada, então não tem condição de assinar. Mesmo assim, os procedimentos foram considerados aprovados, porque parte das entidades assinaram, sem questionar muito. E no dia seguinte, de posse desse documento e da legitimidade que a assinatura das entidades dava a ele, as construtoras executaram o mandado de reintegração de posse através da ordem do governo do estado, do jeito que todo mundo sabe como foi, que com o terreno já vazio, o movimento continuou sofrendo ataque até o anoitecer, numa ação clara de desmobilização política, sendo que esse ponto, nesses procedimentos que a Prefeitura colocou, apesar de muito frágeis, eles apontavam algumas coisas. Pelo menos o que eles mesmos disseram que iam fazer, a gente esperava que eles fizessem. Uma coisa era que havia 2 pontos inconciliáveis, 2 pontos em que a gente não tinha como mexer. Um era a ocupação do terreno e o outro era esse protocolo do projeto que garantia esse potencial construtivo tão alto para as construtoras. Isso era uma coisa que foi por terra com a reintegração de posse, sem abalar minimamente as garantias das construtoras. A gente teve a reintegração executada pela construtora e no processo de negociação isso não gerou nenhuma consequência para as condições que as construtoras colocavam. O outro ponto é que os procedimentos, o jeito como a Prefeitura se dispunha a negociar, ia ser submetido à nossa análise e à do Ministério Público. A Prefeitura se limitou a mandar por e-mail para os integrantes da comissão de negociação o texto, sem indicar de que forma a gente deveria dar a resposta, como ela seria ouvida, se seria uma reunião, se era por escrito, o que era para fazer na noite anterior à reintegração de posse.
A gente sofreu a reintegração de posse, enquanto estava se reestruturando, veio a notícia de que está marcada outra reunião com as entidades para discutir os procedimentos sem o movimento. E aí não era mais possível, porque o movimento é que tinha provocado a revisão, a própria prefeitura tinha se comprometido com construir coletivamente os procedimentos e já era a segunda reunião que o movimento não era chamado. Acontece o Ocupe Prefeitura para indicar que o processo estava já doente de novo. No Ocupe Prefeitura, depois de muita negociação e depois a prefeitura na reintegração de posse, ela lançou uma nota no dia 17. Lançou uma nota de repúdio à violência e dizendo que não faria do mesmo jeito, assim como o prefeito também disse que não faria do mesmo jeito a aprovação do projeto Novo Recife, apesar de ter feito ao longo do primeiro ano de mandato. Mas, quando a ocupação foi para a porta da prefeitura, durante a negociação, a prefeitura entrou com a ação de reintegração de posse, declarou a intenção de executar. A gente pediu um prazo até 2 horas da tarde do dia seguinte para dar uma resposta de como isso seria feito. A gente desceu com aquilo que já tinha sido conquistado nas negociações para a desocupação, fez uma assembleia, chegou a conclusões na assembleia que levavam em conta os compromissos que a prefeitura já tinha feito através da comissão de negociação que eles definiram. E no meio, quando a gente voltou para dar a resposta, pedindo coisas mínimas, que era uma assinatura de que aquilo que tinha sido comprometido estava garantido para as pessoas poderem sair assim que fossem intimadas, porque o atendimento daquelas pautas, ele era insuficiente para a saída da ocupação. A gente só considerou sair porque havia uma ordem judicial e porque a gente não tinha condição de sofrer de novo a mesma violência policial. Apesar de que havia disposição das pessoas. Se fosse necessário, as pessoas se submeteriam de novo à mesma violência, se esse fosse o único caminho político possível. Mas aí, confiando, mais uma vez, na prefeitura, a gente subiu para pedir a assinatura do documento, que não saiu. O oficial de justiça veio entregar a ordem de reintegração de posse. O movimento, como tinha se comprometido internamente a sair quando recebesse a ordem, saiu, totalmente descrente da prefeitura. E aí, de fato, algumas das coisas que tinham sido negociadas nesse momento de ocupação da prefeitura foram mantidas, outras não. O que foi mantido era a reunião com o prefeito no dia seguinte, e algumas coisas mínimas, como ter ata nas reuniões e ter a presença do Ministério Público caso ele manifestasse interesse, coisas que em qualquer reunião pública são padrão. O principal ponto dessa negociação tinha sido que os procedimentos, tal como estavam propostos pela prefeitura, iam ser retrocedidos e a gente ia propor novos procedimentos construídos coletivamente. Mas aí, na reunião do dia seguinte, na quarta-feira, que foi dia 2 de julho, a gente apresentou a nossa proposta de alterações na proposta. Não era nem a proposta ideal de procedimentos do movimento. Era uma proposta de alterações no que a prefeitura tinha apresentado para que aquilo ficasse um pouco mais consistente. E o ponto principal era que ou a discussão fosse feita direto no Conselho da cidade, ou pelo menos o resultado dela passasse pela aprovação do Conselho. Não dependesse só daquele fórum excepcional, que está totalmente submetido, segundo o próprio prefeito, totalmente submetido ao consenso. Portanto, à aprovação das construtoras. Aquilo que não for interessante para as construtoras não sai daquela mesa de negociação. E aí, só que o que sai daquela mesa de negociação é planejamento urbano. E aí o peso do interesse do setor privado na atividade de planejamento urbano está muito desproporcional naquela mesa. Então, a tentativa de encaminhar para o Conselho da Cidade, por um lado, era a tentativa de garantir que as mudanças propostas fossem mudanças efetivas, que aquele projeto realmente fizesse outro pedaço de cidade para a gente, que não aquele que está proposto pelo Novo Recife, mas também uma afirmação das práticas. Você estava se defendendo ali que a gente precisa construir os espaços de debate sobre a cidade, a gente precisa construir os instrumentos de planejamento urbano. Aí esse projeto é um símbolo, mas a cidade está repleta de outras situações que precisam da mesma atenção.
gente tem uma estrutura, que é o Conselho da Cidade, que está ali com essa atribuição. Por que negá-la? Porque aí a gente chega a ouvir do presidente da OAB que ele não veria problema nenhum em ir para o Conselho da Cidade. Entretanto, como as construtoras não vão aprovar isso, sem sequer consultá-las, ele não tem como dar encaminhamento para essa proposta, porque aquela negociação depende do consenso. Então, as demandas das construtoras, elas estão garantidas antes mesmo de as construtoras serem publicamente consultadas, expostas. Elas não precisam nem se expor. O movimento precisa se expor ao ponto de apanhar no corpo. E as construtoras não precisam chegar a se expor, a responder uma pergunta, porque tem um grupo de entidades e uma prefeitura que se coloca na frente e responde a pergunta por eles. Então, é isso que está se chamando de espaço de diálogo. Agora, esse movimento, ele nunca, como eu falei no começo, qualquer fissura, qualquer brecha que tenha nesse paredão que o poder público faz para que a sociedade participe das decisões relativas à cidade, esse movimento sempre ocupou. Então ele continua ocupando essa mesa de negociação, ainda que ela seja completamente desequilibrada, mal estruturada e frágil, né? Enfim, a gente apresentou essa contraproposta, o prefeito automaticamente negou, as entidades tendem sempre a reiterar a posição do prefeito com uma ou outra observação. Diante dessa pequena reticência das entidades, o movimento falou, não, decidam vocês o que vocês acham dessa proposta, nos comuniquem em seguida e depois a gente dá uma contra-resposta, porque não adianta ficar naquela pressão para decidir numa reunião um ponto de impasse. Um ponto de impasse tem que ser debatido. Né? Ele não pode ser deliberado sem que o debate aconteça, inclusive fora daquela mesa. Ele tem que acontecer também fora. Só que, justamente, a proposta de procedimentos que a gente estava questionando, ela tem um calendário. E esse calendário está sendo seguido, sem considerar que o movimento não aprovou a proposta, conforme a própria prefeitura disse que tinha que aprovar, e sem considerar que o Ministério Público também não se posicionou. Então, a última instância... A última instância de algum controle para além do poder da própria prefeitura naquela mesa de negociação é o Ministério Público. Ele não é convidado a participar das negociações e ele não deu um posicionamento oficial em relação aos procedimentos. E a prefeitura está cumprindo o calendário. De forma que na sexta-feira seguinte a essa reunião com o prefeito pós-ocupe, foi realizada uma reunião que a prefeitura está chamando de reunião técnica, que na verdade é uma reunião de técnicos, mas não é uma reunião técnica, porque ela não tinha uma metodologia consistente. O que foi feito Eveline Labanca, presidente do Instituto da Cidade, apresentou uma visão geral sobre a área e uma lista de diretrizes, sem dizer com clareza de onde essas diretrizes tinham saído, sendo que diretrizes, elas são um procedimento que está no meio de um processo de planejamento. Você precisa fazer um diagnóstico primeiro, conhecer, como a Amélia falou aqui. Você precisa conhecer o território, é o território que vai dizer, é o território confrontado com a vontade política que vai dizer quais são as diretrizes. Então se pulou direto para as diretrizes e elas foram, os técnicos que estavam ali foram convidados a aleatoriamente fazer contribuições de desejos que eles tenham para o terreno ou que eles acham que a cidade tenha para aquele terreno. Isso foi sendo anotado pelo Instituto da Cidade, sem que em nenhum momento ficasse claro em que ponto desse processo os limites que o consórcio colocou para a revisão iam ser considerados. Então, a prefeitura está fazendo essa revisão como se fosse do zero, como se fosse um plano urbano. A gente está começando aqui, vamos ver o que essa área quer ser e vamos depois submeter a iniciativa privada a isso, através de um desenho que quem vai consolidar é o Instituto da Cidade. Agora, nesse meio do caminho, tem uma decisão da prefeitura de não questionar as aprovações que estão postas para o projeto. Então, se a prefeitura não questiona essas aprovações, o consórcio tem todo o direito de reivindicar
a construção tal como o projeto está aprovado. E isso passa a ser um dado para as diretrizes. Isso não está sendo considerado na discussão pública. E aí a gente se pergunta onde isso está sendo considerado. De novo, dentro dos gabinetes da prefeitura. E o processo, essa reunião foi conduzida sem também se considerar que o movimento não tinha se posicionado em relação aos procedimentos. E isso apareceu na reunião. Porque algumas entidades, Amélia Reinaldo, Clarissa Duarte, os professores da Católica, a Amélia representa o CAU e a Católica, professores do MDU, que é o mestrado de desenvolvimento urbano da Federal, se manifestaram defendendo a importância de um plano urbano para aquela área e fazendo perguntas, tentando entender qual que era o processo para poder saber o que é que estava sendo feito para ali. Né? E aí eu pergunto, se não é um plano urbano, porque a prefeitura, isso fazia parte da demanda do movimento, que a prefeitura se negou a atender, apesar de ser obrigação legal dela. Se não é um plano urbano, então é revisão do projeto. E onde é que entra uma análise do projeto, no que esse projeto é nocivo, para a gente saber o que precisa ser mudado nele? Que instrumentos a gente tem? Será que dá para fazer isso em 30 dias? Será que dá para fazer isso sem que nem as plantas do projeto tenham sido divulgadas? Tudo que a gente vê é peça publicitária com maquete eletrônica, toda pintadinha de verde. Né? Então, como é que isso vai ser? Como é que uma revisão do projeto vai ser feita se o projeto não é exposto? Mais uma vez, o projeto não é exposto. Né? Então, na verdade, aquele fórum de negociação que está colocado ali, ele é uma espécie de acastelamento. Você solta, você tira a discussão dos lugares em que ela estaria mais próxima do meio da rua. Né? O Conselho da Cidade é um lugar mais próximo do meio da rua, onde você está exposto ao argumento do outro, onde você está exposto à força do outro. A gente lá no CAIS ficou exposto à força dos outros e à fragilidade dos outros e à nossa fragilidade. Existe uma disposição para a rua que, independente do quanto o nosso corpo consegue aguentá-la, ela fala de um gesto político que explicita o quanto da prefeitura vai no sentido contrário. Se retira da rua. Fala em diálogo, fala em conversa, mas essa conversa está toda amarrada numa cena que só está amarrada nela mesma. Não está amarrada em mais nada, não permite se expor a nenhuma estrutura que não seja a que ela mesma cria para si. Isso é a analogia do condomínio fechado. Não se expõe à cidade de verdade, se cria uma cidade paralela para se viver ali dentro. Essa mesa de negociação é a mesma coisa. Se cria um espaço de debate paralelo para tentar se conversar ali dentro. Essa conversa, ela é um simulacro, ela não é uma conversa. Mas enfim, essa reunião da prefeitura terminou com clareza de que nem mesmo as entidades, os técnicos que estavam ali, estavam donos do processo, de que o movimento era contra os procedimentos tal como estavam propostos, e até agora não houve, passou uma semana, e não houve nenhuma manifestação da prefeitura no sentido de rever esses procedimentos. E aí não teve nenhuma indicação da prefeitura de qualquer inclinação para rever esses procedimentos, nem para consultar o Ministério Público e nem para ouvir o que o movimento tem para dizer. Tanto que o calendário está mantido, dia 17 a gente tem uma audiência pública, a gente não sabe o que vai ser apresentado nessa audiência pública, sendo que qualquer ato como esse é regulamentado também. Né? A gente precisava saber o que vai ser discutido para poder se posicionar, não é você chega lá na hora, ouve e já diz o que você acha, não, precisa de tempo, debate precisa de tempo. Uma coisa importante para falar antes da audiência pública que foi essa semana, né? A gente teve essa reunião técnica na sexta-feira, uma reunião marcada em dia de jogo da Copa. O expediente acabava às 2h. Quase não teve cobertura do jornal, porque a parte técnica, né, as reuniões lá em cima na prefeitura, o peso político das instituições é mais forte. E aí os vínculos também falam mais alto e o questionamento tende a ser menor. Na parte técnica, como o projeto é muito ruim, o questionamento tende a ser, o projeto é muito ruim e o processo é todo troncho, o questionamento tende a ser maior quando entram os técnicos. E aí foi feito num dia totalmente apagado, na sexta-feira,
muito pouca cobertura do jornal, porque ia ter jogo no dia seguinte e tudo, a prefeitura absolutamente em silêncio. E ao longo da semana seguinte, essa última agora, a ocupação, muito pressionada, começa a ter que decidir o que vai ser feito, né? Qual é o sentido de continuar ali debaixo do viaduto quando você tem uma negação da disposição para o diálogo, não só ali na rua, como dentro dos processos, né? Depois de ter passado pela situação da prefeitura, por sentir que essa pressão política está batendo numa parede que parece que é cada vez mais dura, né? Ao invés dela abrir caminho, ela descobre que na camada seguinte a permeabilidade é ainda menor. E aí aconteceu a interrupção do acampamento e com uma consequência que eu acho que é muito forte, que é essa, da gente estar aqui agora, voltando a pulverizar a mobilização pela cidade e voltando a concentrar os esforços no debate e não na queda de braço da medida de forças, de ver quem aguenta ficar mais, quem aguenta se expor às condições que são adversas e tal. Então a gente teve na quinta-feira a interrupção do acampamento. O que torna aqueles termos inegociáveis lá, segundo a prefeitura, ainda mais radicais, né? Porque agora você tem o movimento se manifestando, mas a ocupação do terreno, que era um ponto chave supostamente imexível do projeto, está encerrada. Então o movimento está participando da negociação sem que a prefeitura tenha conseguido dar suporte para aquilo que amparava essa participação, né? E com a prefeitura garantindo integralmente a demanda das construtoras. E aí, nessa semana, a movimentação estava envolvida com o acampamento, a prefeitura em silêncio absoluto, as construtoras em intensa campanha pelo projeto tal como ele está. E na quinta-feira agora vai aparecer uma lista de diretrizes, de novo, saindo da cartola da prefeitura, com o processo. Houve essa reunião. Mas o fato de haver a reunião não quer dizer que houve o debate. Não quer dizer que o debate foi incorporado. Não quer dizer que foi construído coletivamente. E aí a gente vai para essa audiência de quinta-feira sem saber o quanto a gente vai chegar lá para encontrar de novo o projeto Novo Recife. E não as diretrizes urbanísticas para aquela área. Será que o desejo da cidade para aquela área seria alguma coisa parecida com o Novo Recife? Porque a partir de um processo de negociação, vai ser. Qual é a pauta dessa audiência? A proposta de procedimentos da prefeitura é a seguinte. Começou o processo de negociação, aí teriam 30 dias para estabelecer diretrizes. Estabelecer linhas gerais do que seria desejável para aquela área. Isso seria feito através dessas reuniões técnicas e de uma consulta na audiência pública. Essas reuniões técnicas gerariam um conteúdo, que foi aquele brainstorm de diretrizes. O Instituto da Cidade leva lá para o escritório deles e transforma isso num desenho que a gente não sabe até que ponto leva em conta o Novo Recife tal como ele está posto. Esse desenho é apresentado na audiência pública, onde as pessoas vão fazer as suas contribuições. O Instituto da Cidade vai levar isso de volta para o escritório e vai decidir quais dessas contribuições vão ser incorporadas ou não. E aí isso vai automaticamente da mão da prefeitura, sem passar por uma validação nem do Conselho da Cidade, nem sequer de uma audiência pública excepcional como essa. Então essas audiências, elas são sempre consultivas, elas nunca têm o poder de veto. Elas nunca podem dizer isso aqui não. Comece do zero. Ou mude isso. Não. Elas são consultivas. Sempre vai se dar uma opinião e a prefeitura depois vai acatar ou não essa opinião segundo os critérios que normalmente ela não publiciza. E aí, uma vez que o Instituto da Cidade defina essas diretrizes traduzidas em um desenho, isso vai para a mão dos construtores e eles vão adaptar o projeto deles a essas diretrizes e depois apresentar de novo numa outra audiência pública em que as pessoas vão poder fazer contribuições em relação àquilo ter atendido ou não as diretrizes que foram pré-estabelecidas e depois voltaria para a prefeitura de novo para que as contribuições sejam
sabe-se lá em que medida, absorvidas e se feche a proposta de desenho final, né? E a partir daí é totalmente obscuro, porque não está definido na proposta de procedimentos o que administrativamente acontece. Você chega num desenho final, tá? E se esse desenho final for significativamente diferente do projeto Novo Recife, isso significa que ele vai ter que fazer de novo a aprovação pelo CDU? A gente vai finalmente ter um estudo de impacto, porque essas mitigações foram decididas de uma forma muito aleatória, sem estudo de impacto, com um memorial de impacto, que quem fez foi a própria construtora e apresentou lá para o CDU. Então, a própria construtora avalia qual é o impacto negativo do projeto que ela propõe. E a cidade aprova ou não em função disso. Foi assim que foi aprovado. Só para ver se eu consegui acompanhar. Primeiro, em relação àquela primeira carta de procedimento dos 8 pontos, a gente então não conseguiu modificar nada. Praticamente nada. E uma outra coisa depois que essa carta toda for cumprida, quando a gente chegar numa última instância deliberativa dentro da prefeitura, a gente tem alguma garantia de que com representatividade a gente vai participar disso? Não. Quando se chegar num desenho, esse processo que a prefeitura colocou, ele consegue chegar numa coisa. Ele consegue chegar num desenho. Aí alguém alguém estava sentado aqui e me perguntou se tinha outros projetos para a área. Tem. Desenho para a área tem um monte. O que não teve? Um processo que desse conta de fazer com que algum desses desenhos fosse levado a cabo como aquilo que o empreendedor privado vai executar. Isso não foi feito. Né? Tem uma lista, em 2010 tem uma lista de diretrizes. O que a prefeitura está fazendo com essas reuniões técnicas e esse procedimento? Ela está repetindo o processo de análise que já foi feito, que foi insuficiente. Se não tivesse sido insuficiente, não teria o levante que tem hoje. Então, de novo, se apresentam diretrizes agora um pouquinho mais detalhadas através de desenho, e o empreendedor vai cumprir ou não essas diretrizes. Só que nesses procedimentos não se fala em nenhum momento das implicações. O que isso implica? O que isso gera? Né? Isso gera, o que tiver diferente, vai obrigar o processo a ser reanalisado, porque a burocracia ela tem uma função que não é carimbar papel. Né? Se você precisa aprovar o projeto, é porque aquela coisa concreta que vai ser construída precisa ser confrontada com um monte de regras que foram sendo criadas para garantir que a cidade seja possível para todo mundo, minimamente, para isso ser aprovado ou não. E aí, como é que você, em função de um carimbo que você obteve para o projeto A, vai continuar com a aprovação do projeto B? E se esse processo de negociação só consegue alterar esse projeto tanto quanto esses carimbos ainda valham, essas alterações são significativas a ponto de satisfazer as demandas tanto da movimentação que está se levantando, quanto das entidades que dizem que o projeto tem que ser profundamente revisado, quanto de quem está fora da mesa de negociação se posicionando. Né? Esse procedimento como está posto, ele coloca esse dilema. Porque se ele não se compromete com fazer a reanálise, isso quer dizer que então não vão acontecer alterações suficientes para exigir a reanálise. E se não vão acontecer alterações suficientes para a reanálise, então que alterações são essas? Porque a gente vai investir toda essa energia para chegar em alterações mínimas que não exigiriam que se fizesse um novo estudo, que não exigiriam que se fizesse um novo processo de aprovação. A prefeitura está repetindo um processo que já não deu conta. Um empreendimento desse tipo não é um empreendimento comum. Não dá para fazer sem estudo de impacto ambiental, sem estudo de impacto de vizinhança. De novo, não é um carimbo que precisa. Precisa conferir antes que a porcaria seja feita e que a gente tenha que lidar com ela por 100 anos. Precisa conferir se aquilo interessa, como que aquilo dá para ser melhor, o quanto aquilo faz mal. Para saber se existe interesse em fazer o esforço de compensar e se há como compensar. Então, quando chega pela proposta de procedimentos da prefeitura, teve uma audiência pública para decidir diretrizes, o Instituto da Cidade transforma isso num desenho que é encaminhado para as construtoras. Elas já, para vocês terem ideia, os arquitetos, pelo que a gente sabe, já estão desenhando. Eles já sabem qual é o limite de alteração do projeto. Eles já estão virando noite para fazer as peças gráficas que vão ser apresentadas na segunda audiência pública.
E aí, o Instituto da Cidade entrega isso para as construtoras, elas vão adaptar o plano de negócio delas e apresentar isso numa outra audiência pública se chega a um desenho final. Na proposta de procedimentos da Prefeitura, depois desse desenho final, é um buraco negro, você nunca mais sabe o que acontece. A proposta de procedimentos diz, firma-se o acordo entre as partes. Agora não diz, firma-se que acordo, que instrumento é que faz esse acordo valer? É aquele negócio, é um cheque sem assinatura, né? Como é que se desconta esse cheque a que se chega no final desse processo? E aí é muito grave. Uma por conta das garantias em relação ao que quer que tenha se conseguido construir coletivamente ao final desse processo. A outra coisa é em relação às etapas e às obrigações de procedimentos que precisam ser cumpridos para se fazer planejamento urbano da cidade, que estão sendo como se fossem pulados, né? Estão sendo engolidos por esse processo e que não vão... Tudo bem, a gente pode até dizer, não vamos suspender tudo e vamos... Se fosse uma revisão de projeto, seria o seguinte, a gente pega a força da sociedade toda, eles vão prestar uma consultoria para as construtoras. Se eles querem um projeto aprovável, esse projeto deveria ser assim, 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 assado. E aí a gente constrói coletivamente um projeto aprovável e as construtoras ressubmetem ao poder público para ele verificar em que termos isso é aprovável. Confrontar com toda a legislação, fazer as etapas de participação popular que deem conta de uma representatividade mais significativa do que a gente tem naquela mesa de negociação. Esse movimento é muito importante, mas ele não dá conta da cidade toda. A forma de passar um projeto pelo Conselho da Cidade dá conta de uma forma muito mais representativa. Então tem esse problema em relação a pular essas etapas do planejamento urbano, que são conquistas que outras pessoas fizeram do jeito que a gente está fazendo hoje. Para que a gente possa ter essa estrutura dos conselhos da cidade, para que a gente possa ter a regulamentação de estudo de impacto ambiental, para que a gente possa ter uma lei que diz que a propriedade privada é um direito limitado e que existe uma função social que ela precisa cumprir. Outras pessoas precisaram estar na rua como a gente está e fazer uma movimentação muito maior do que a gente está fazendo hoje. Então, por que a gente vai abrir mão disso? Por que a prefeitura se dá o direito de não cumprir a obrigação de fazer um plano urbanístico, de não passar por essas instâncias, de criar um conselho da cidade e não encher esse conselho da cidade com a discussão central da cidade hoje, que está sendo o Novo Recife? Por que se dá o direito de fazer isso? E aí a gente tem esse desperdício de oportunidade em relação ao plano urbano, desperdício de oportunidade em relação ao fortalecimento dos canais, das formas de se construir a cidade coletivamente. E tem uma outra coisa que é em relação mais prática, assim, mais pragmática, em relação ao que vai ser construído ali. Porque tem uma inversão que é muito perversa. Se você junta a sociedade toda para discutir o que vai ser o projeto ali dentro do terreno, para depois pensar como é que isso vai influenciar o que vem em volta, você está colocando o interesse privado à frente do interesse público. E dá para explicar concretamente como isso acontece. Por exemplo, se definiu que os prédios vão ser mais baixos, vamos supor, condições ideais. Os prédios vão ser super baixos, vão ter áreas públicas bem estruturadas, vai ter comércio no térreo intenso na beira da calçada, as conexões com o bairro de São José vão ser muito bem feitas, você vai ter um projeto ali dentro do lote muito melhor. Só que aí é em função dele que você vai ter que decidir como é que vai acontecer a demolição do viaduto das 5 Pontas. Aquele nozinho ali, ele conecta a linha da Avenida Sul e a Avenida Imperial com o centro da cidade e com Boa Viagem através da Avenida José Estelita. Então tem um nó viário ali que define o destino da cidade inteira. Se você vai atravessar a Dantas Barreto pelo terreno, que bom, tá todo mundo esperando que isso aconteça desde que a avenida foi projetada. Acontece que existe uma Dantas Barreto que já vive ali, com intenso comércio popular. Né? O camelódromo pode não ter dado certo com o tipo de uso cultural que se previa para aquela parte de cima e com as atividades de dança, de música, de sei lá o quê. Mas como uma área de comércio popular, aquilo dá muito certo. A avenida é usada como uma praça, os carros quase têm que pedir licença para passar ali. Então, quer dizer, se você abrir essa via, eu considero que é uma coisa importante. Abrir a conexão com o cais através da Dantas Barreto, eu considero que é importante.
mas a gente precisa de elementos para saber como que isso impacta aquela situação urbana, que é uma situação forte e interessante da cidade, que é a do comércio informal ao longo da Avenida Dantas Barreto, que usa a avenida como uma esplanada. E esse tipo de coisa, esse tipo de análise posterior, primeiro que não está indicada nos procedimentos da prefeitura se vai ser feita e como vai ser feita, e segundo que se for feita, vai ser em função do que foi definido para dentro do lote privado. Ele é condicionante para dizer como é que toda a cidade vai ter que se reestruturar em volta dele. É perverso. É perverso fazer isso chamando de processo de diálogo. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a até que ponto a gente pode legitimar esses processos. A gente está pressionado por duas forças opostas, que uma é a defesa do processo, porque o que adianta a gente salvar o cais e a gente permitir que se consolide esse tipo de decisão que é sempre feita por fora. Mais uma vez, as decisões estão sendo feitas por fora. Quando não se aceita o conselho da cidade, quando não se aceita fazer os estudos de impacto, quando não se aceita discutir o projeto nas instâncias que estão aí para isso, está se construindo um caminho paralelo, de novo, quando toda mobilização também tem a ver com botar o caminho no eixo, porque atrás dele tem que entrar outros, tem que entrar a Vila Naval, tem que entrar a Ilha do Zeca. O CDU está aprovando absurdos desde 2013, quando o prefeito entrou nessa gestão, do mesmo jeito que a gestão anterior aprovava. Só que, por outro lado, a gente tem todo um cenário que está construído diante da mídia, que está construído diante de uma série de entidades que estão ali sem questionar o processo, sabe-se lá por que motivos, que fazem com que provavelmente o que for decidido ali é que vai decidir o destino do cais, que é um destino com o qual o nosso está muito vinculado. Então, ir para essa audiência pública é ir gritando e pisando em ovos ao mesmo tempo. A mesma violência que a gente sofreu pela polícia no dia 17 e depois na prefeitura naquela terça-feira, a gente está sofrendo lá dentro do gabinete. Numa das reuniões, na reunião que eu participei depois do Ocupe Prefeitura, isso fez parte da minha fala. Eu entrei no terreno no dia 17 por trás, depois que o choque já estava passando por cima do acampamento. O que eu vi do fundo do terreno ali dos trens foi uma maçaroca preta, um rolo compressor, passando por cima do acampamento. Como eu conheço bem o processo de aprovação do projeto, eu sei que aquilo era a ilustração terrorista do processo de aprovação do projeto. Aquilo era o pesadelo da aprovação do projeto materializado na minha frente. E o que eu vejo na mesa de negociação da prefeitura é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A negação do diálogo, a negação do espaço público, protegida por uma estrutura excepcional construída para isso. Né? Eu acredito, quando eu vejo pessoas falando com esperança em relação ao que pode ser feito nessas revisões, eu acredito na esperança das pessoas, no que está dentro delas. Mas no que isso significa na prática, eu não acredito. E aí a gente tem que ver como é que a gente vai fazer para, de dentro do processo, conseguir transformá-lo. E esse é o nosso desafio durante esse tempo todo. Né? A gente está entrando na justiça, a gente vai ao CDU, a gente entra na parte do processo que está podre e ali de dentro a gente tenta lembrar o que tinha de legítimo nele. A gente entra como se fosse devolvendo as coisas para elas mesmas. Devolvendo o sentido das coisas para elas mesmas. O custo é muito alto. Tem um custo em relação ao nosso esforço e tem um custo também em relação ao que a gente consegue atingir dos nossos objetivos mais práticos. Mas, invariavelmente, em todas as brigas, as que a gente ganhou e as que a gente perdeu, esse movimento fez isso. Ele ativou, é como se vestisse as estruturas da alma que elas deveriam ter.
Porque, de algum jeito, com todo o cansaço, com toda a crítica, com toda a descrença, se recorre a uma série de instrumentos que são os instrumentos da democracia. Né? E aí, apesar deles, é isso, a gente todo o tempo recorre aos instrumentos da democracia, apesar do que eles conseguem ser no mundo. Né? Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer quinta-feira lá na audiência pública. Que horas que vai ser a audiência? De 2 horas na Safiri. Oi? Bom, por mim, eu chego no dia anterior. Aí, pessoal, sobre a audiência pública, eu queria saber se sabe primeiro, se existe um procedimento padrão que deve ser seguido na audiência pública, e fora isso, com as experiências anteriores dentro do Novo Recife, o que é que tem sido essas audiências públicas? Bom, até agora, como eu falei, as audiências públicas sempre foram momentos de exceção que não estavam vinculados a processo nenhum. Essas de agora não são muito diferentes, elas estão vinculadas ao processo de negociação, mas elas não estão oficialmente vinculadas, elas não geram nenhum tipo de documento de compromisso. O compromisso está sempre relacionado com a manutenção daquele espaço ali que é super frágil. Em relação aos processos, eu precisaria de Léo aqui para dizer exatamente qual é o instrumento que regulamenta a audiência pública, mas existe. E uma das coisas que esses instrumentos dizem é que a pauta da audiência, né, o conteúdo do que vai ser apresentado, precisa ser publicizado antes da audiência. Para que as pessoas possam se posicionar, não dá tempo, é isso que eu estava dizendo no começo, não dá, debate é um negócio que precisa de tempo. A gente viu o quanto a gente amadureceu debatendo lá no CAIS. A ocupação que começou em maio não foi a mesma que estava lá embaixo do viaduto em julho, porque o diálogo amadurece com o tempo. Então, essas informações precisariam ser publicizadas com antecedência. A gente está no domingo, na quinta-feira já é audiência e até agora nada foi colocado em público, né? Então, isso é uma das fragilidades desse processo que a gente precisa ficar atento. A outra coisa, rapidinho, a outra coisa que é praxe é que são feitas apresentações por pessoas que são convidadas para a mesa, normalmente representando lados opostos, né, da discussão que está em pauta. São feitas contribuições orais, que normalmente é uma confusão, mas também pode-se fazer contribuições escritas. E tudo que for contribuição escrita precisa ser respondido. A pessoa que vai tomar a decisão depois da audiência pública, ela precisa responder por que atendeu e por que não atendeu aquilo que foi entregue por escrito. E aí, em relação à audiência, eu acho que a gente tem 2 tarefas na audiência. Uma dar os inputs, né, do mínimo que é necessário com relação às transformações do projeto para aquela área. Assim, o movimento já colocou claramente que a habitação popular é o mínimo. Então isso tem que estar na nossa argumentação lá na audiência como a parte que incorpora o procedimento que está proposto. E a outra coisa é conseguir problematizar o processo. Porque a gente não pode ficar refém dele. Então a gente tem que entender em que medida essa audiência é um espaço, entender e agir sobre ele para que ele seja um espaço de problematização do processo. Assim, 2 coisas. Primeiro, a gente já tem a formatação dessa mesa, se sim, qual é. E a segunda coisa é, a gente vai discutir essas diretrizes a partir de uma proposta primeira da prefeitura, é isso? Não, justamente. A prefeitura deveria fazer, a prefeitura está ouvindo esses técnicos. Aí ela faria a proposta. Essa proposta seria publicada com antecedência, para a gente analisar e na audiência chegar com a nossa resposta. Esse seria o procedimento normal. Mas como não foi publicizado, eles vão apresentar lá, na hora, e a gente teria que, se a gente não conseguir sanear o processo, como a gente está tentando fazer com outras coisas, vai ter que dar a contribuição ali na hora mesmo, acabando de ver do que se trata. E a parte da constituição da mesa, pelo que foi dito nas reuniões, também, tanto a constituição da mesa, quanto os tempos de fala, quanto esse período de antecedência para publicização, todas os procedimentos para audiência, eles seriam discutidos pelas pessoas que estão participando da negociação, exceto o consórcio. Não foram.
Né? Até o ponto que eu sei, o Ministério Público não foi consultado sobre isso, a gente não foi. Na reunião técnica que eu participei também não. Então, mais uma vez, a coisa não se consolida como um processo de construção coletiva. E a informação chega em cima da hora e o rolo compressor dá mais uma volta. Tu ia perguntar uma coisa? Eu ia perguntar se tem e quais são as medidas legais, digamos assim, que a gente poderia tomar para exigir que eles digam qual é a pauta da audiência de quinta-feira. Porque tu disse que eles não falaram sobre o que ia ser, simplesmente não falaram. E que isso é exigido na legislação. Então, tem algum jeito da gente conseguir que eles falem isso? Eu acho que a gente pode, primeira coisa, perguntar oficialmente para a prefeitura. Né? E aí, em função do que eles respondam, se for uma resposta positiva, tá, vão cumprir. Se for uma resposta negativa, aí a gente vê como pode acionar. Mas é pra já isso, né? Porque quinta-feira. Assim. Amanhã. Não, a gente tá com esses pedidos prontos para mandar amanhã. Teve outra reunião? Não. Teve com aquelas mesmas entidades para discutir o processo, não. Teve uma outra na mesma sexta-feira, que já foi dando prosseguimento aos procedimentos que a gente estava questionando. Com a gente. Mas isso não é legal, Cris, assim, dentro da legalidade real. Né? Isso é um processo totalmente ilegal, né? De uma audiência pública não dar publicidade dentro do contexto. Mas vê, no discurso da prefeitura tem algumas coisas ambíguas que dão margem para essas coisas. Porque, tudo bem, a prefeitura tinha, o Ministério Público indicou quais eram todas as irregularidades, a gente também, e a prefeitura disse não. A nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos considera que o processo é todo legal, então a gente não vai, e a OAB endossa essa posição. Então a gente não vai falar aqui de legalidade. Só que esse discurso fica assim solto, e aí não se diz que não falar de legalidade, da legalidade do processo anterior, não exime a prefeitura de falar da legalidade deste processo de agora. Só que esse discurso vem sendo absorvido como se esse fórum de exceção pudesse preterir da legalidade e deixasse para depois o cumprimento das exigências, que aí, mais uma vez, fica fora desse grande controle social que está acontecendo agora. Nada impede que novas irregularidades sejam constituídas nesse momento posterior. É ilegal. Um monte de coisa que está sendo feita ali é ilegal. Ninguém mais? Geral, para quinta-feira, o que é que a gente deve informar os amigos que a gente está chamando para a reunião na Fafiri? Quais seriam essas indicações gerais, mais superficiais, porque a gente está chegando lá também desarmado, sem saber o que eles prepararam, como você está informando. Minha fala tem a ver com Deus. É que já de tudo que a gente está vivenciando, e a gente sabe o quanto que é agressivas as abordagens, o quanto estão colocando a própria população contra a gente, né? Sim. Tipo, eu acho que nesse momento agora o que a gente pode fazer é articular ainda mais o discurso da gente, fortalecer ainda mais. E entre nós, às vezes, puxar mais e mais pessoas, porque eles estão altamente preparados e tem todo o poder da mídia que a gente não tem. Né? O próprio vídeo que o Pedro foi e compartilhou, eu exemplo, também me ligaram. E quando eu falei assim, que eu sou contra, que eu sou ativista, na hora da raiva, eu queria ter levado a frente com o Pedro aqui. Não durou um minuto. Então, assim assim até se constrói os 80%. Né? Até eu tenho 80%. Na minha família não tem 80% de aprovação. Na minha família. É o que passa para a população em geral. Então, se na quinta-feira já estamos indo com esse espaço que a gente está forçando mesmo, vai ser mais interessante que a gente fosse o maior marketing que a gente conseguir, de faixas, de camisas, etc. E chamando, né, mais gente. Eu acho que assim, a primeira coisa tem que chegar muito cedo, porque a gente sabe que as construtoras vão chegar com ônibus de gente paga para defender o projeto, né? E eles têm esses recursos que a gente não tem nem o dinheiro e nem a intenção de usar, porque o nosso caminho é outro. Primeira coisa é chegar cedo. A outra coisa é que quem achar que tem uma contribuição a fazer, é importante que faça por escrito, porque o que é dito dificilmente vai ser considerado. A gente ontem imprimiu uma quantidade de 1000 zines daqueles que estavam sendo divulgados na internet, pensando muito na audiência para
ajudar a informar, né, ajudar Eu não sei se o momento de distribuição seria na audiência, eu acho que tem que ser antes, porque na audiência quem estiver lá já vai estar com os lados mais ou menos definidos, ninguém vai lá para se informar, né? Apesar de que a audiência vai acabar, eu acho que servindo como um lugar de informação, porque como o processo é todo muito velado, qualquer hora em que aparece um desenho, aparece uma coisa, é a hora de se informar, né? E aí, em relação à nossa capacidade de pressão, nesses momentos são os momentos em que a gente é mais forte, porque contra a propaganda de TV a gente não tem força, mas a gente está conversando há muito tempo, então não precisa a pessoa ser arquiteta e nem estar lá desde o começo do processo para conhecer fragilidades, né? Quem viveu ali no CAIS sabe falar. Eu vi os meninos que falaram na reunião técnica, eles falaram melhor do que boa parte dos arquitetos que estavam ali, porque aquilo que a Amélia falou aqui, eles perguntavam coisas ao lugar. Né? Para se perguntar o que desejar para aquele lugar, eles se perguntavam quais são as perguntas que têm que ser feitas ao lugar. Então todo mundo fez esse exercício, então a gente está muito preparado. A gente pode não ter montado uma estratégia do discurso, tal, vai ser esse, tem que ser habitação popular, tem que ser baixo, tem que não sei o quê, mas a gente tem uma experiência compartilhada daquele lugar e desse debate que eu acho que é a hora que a gente é mais forte, né? E aí, sabendo que essa é a hora que a gente é mais forte, é a hora que também a gente sabe que o esquema vai estar todo montado para neutralizar essa força. Essa mesa de negociação do limite, ela é isso. Ela é um jeito de neutralizar a força que a gente tem. Né? E a audiência é um instrumento disso. Essa audiência, tal como está, independente de quem esteja na mesa, de quanto tempo de fala tenha, não sei o quê, ela está num processo tão comprometido que ela já está... a gente já está andando na corda bamba em relação à audiência ser uma coisa que mina a força da gente. Mas, mais uma vez, a gente não pode desocupar. Né? A gente precisa conseguir, eu acho que fazer nesse processo mais ou menos o mesmo movimento que a gente fez com o acampamento. Transformar a nossa fragilidade na nossa força. É isso que a gente tem que fazer o tempo todo. É isso que a gente tem que fazer. O outro lado, né, que eu considero que é poder público e empreiteiras, eles estão o tempo todo usando força em cima de força. E a gente não. A gente está o tempo todo tirando a força de dentro da fragilidade. Né? E isso é uma metáfora da cidade também. A gente representa a cidade por causa disso. Viver na cidade é o desafio de fazer isso. O tempo todo. Né? E todas essas estruturas, as visíveis e as invisíveis, elas existem para que uma parte pequena das pessoas não tenham que fazer isso. Não tenham que lidar com a sua fragilidade. Possam viver como se elas fossem fortes o tempo todo. E aí, em relação a isso, a gente já conseguiu muita coisa. Porque o quão longe a gente conseguiu chegar diante da nossa fragilidade expõe isso. De um jeito que é muito significativo, né? Assim, a sensação de que não dá, assim, eu não tenho confiança nenhuma de que a prefeitura vai mudar significativamente os seus procedimentos de aprovação de projetos daqui para frente. Mas a sensação geral de que não dá mais para fazer as coisas do mesmo jeito, a gente já criou. Né? Isso está claro, isso está posto para a imprensa, isso está posto para as construtoras, isso está posto para os urbanistas, está posto para os escritórios de arquitetura, isso está posto para todo mundo. Como isso vai se efetivar em política pública, aí é um drama muito maior. Mas que como ambiente, né, como sentimento de mundo e visão compartilhada de mundo, isso está... todo mundo enxerga isso. E eu acho que essa audiência pública vai ser mais um momento de fazer isso. Eu acho que apesar da gente ser frágil, esses lugares de presença física é quando a gente é mais forte. Na primeira audiência que aconteceu aqui, as pessoas mal se conheciam, eu não conhecia Léo. Não conhecia ninguém, as pessoas tinham conversado um pouquinho na internet, sem saber direito com quem estava falando daquele jeito, com aquelas fotinhos. Quando chegou aqui, eu não precisava falar, tinha coisa que eu não precisava falar, porque 3 ou 4 pessoas falavam na minha frente exatamente o que eu falaria. Que não tem a ver com alinhamento, unidade de movimento, não sei o que, tem a ver com um debate que tinha sido amadurecido em muito pouco tempo. Mas com uma intensidade muito grande, porque as pessoas estavam sentindo a pressão
da cidade também nas suas vidas cotidianas e pensando sobre isso já. E botando isso para ser confrontado com a opinião do outro. No debate lá da internet, quando chegou na audiência, a gente tinha uma força que a gente não sabia que tinha. Então eu acho que esses momentos são os momentos que a gente é mais forte. A gente é mais forte na audiência pública do que na mesa de negociação. A mesa de negociação, a sensação de estar sentada ali é a mesma de ver a polícia chegando para abrir a barraca onde eu estava deitada na ocupação. É a mesma sensação. O tipo de medo que dá, o tipo de descrença é o mesmo. Mas a gente insiste, a gente está lá. Esperando essas oportunidades em que a gente consegue fazer os deslocamentos que têm que ser feitos. E de pouquinho a gente conseguiu chegar até aqui e a gente está com esse projeto ameaçado de ser revisto. Se alguém dissesse isso há 3 anos atrás, as pessoas iam rir, porque isso era inimaginável. Então eu não acredito não que esses procedimentos da prefeitura, levados a cabo tal como eles estão, vão chegar numa revisão efetiva do projeto. Mas eu acredito que a gente tem força para modificar o projeto, apesar disso. A gente sempre, tudo que a gente fez foi apesar de todo o cenário, apesar do que a prefeitura conduz, apesar da força dos empresários, apesar do nosso próprio cansaço, sempre foi. E a gente vai ficando, vai aprendendo a reconhecer a nossa força depois de tantos apesares. Assim. E esse processo é a mesma coisa. Tem mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta que é um pouco desgarrada nesse momento, mas eu queria aproveitar para esclarecer. Em 2008, quando rolou o leilão, teve uma série de ilegalidades, fora a declaração de intenção do IFAM que foi ignorada. E aí eu queria saber o que é que o MPF está questionando, o que é que a gente está questionando, além dessas ilegalidades, falaram coisas suspeitas também. E aí eu queria saber, tu consegue me esclarecer? Eu vou pedir para não responder isso, porque tem algumas coisas que já estão ajuizadas e outras que não estão. E aí as coisas que não estão ajuizadas a gente só pode divulgar na hora, porque senão eles preparam a defesa antes. E eu já não tenho certeza do que tá ou não, e eu posso dizer uma besteira que não é para dizer agora. Mas a declaração de interesse do IFAM é um dos problemas. Tem problemas em relação ao registro do terreno. O leilão é bem legal. Tem alguma coisa estranha lá, foi a Caixa que fez em São Paulo, a SPU Nacional, não sei o que. Tem uma discussão sobre isso lá no Direitos Urbanos. Tem muita irregularidade. As ações judiciais estão no blog do DU. As liminares que foram concedidas a favor e contra estão lá no blog do DU, querendo, dá para pesquisar lá. E aí, hoje à noite, esses dias a gente vai ter que se reunir, se organizar, e aí essa tua pergunta sobre o que fazer para a audiência, isso vai amadurecendo também ao longo da semana, quando o pessoal for definindo as estratégias e tal. Obrigada, minha gente, pela paciência.